Irmãos, é o seguinte, o tema da mensagem de hoje, o conteúdo, é sobre mordomia cristã, né? Todo último sábado de cada mês, a gente vai levantar esse tema, salvo exceção quando tiver uma programação especial, ou for escala de pastor, então nesse dia vai ser para programação especial e também obedecendo à escala do pastor. Quando não tem esses dias, então vai ser falado sobre mordomia cristã. Por que é mordomia cristã? Teve um sábado em especial para ser falado, porque ela é muito essencial para a edificação da igreja. Ela é muito essencial. Tudo é bom, tudo é essencial para a edificação da igreja, tudo, entendeu? Mas tem o tema da mordomia, ele envolve santificação. Ele envolve santificação. Paulo já disse que lá em Hebreus, sem santificação, ninguém verá a Deus. E santificação no tocante, o Solange gosta de falar dessa ação, Solange. Santificação é a salvação no presente, né? Nós não acreditamos uma vez salvo para sempre. Nós não acreditamos nisso. Porque cada dia nós temos que nos santificar. E a salvação é salvação no presente. Santificação é você estar em união, em comunhão com Deus a cada dia. A sua comunhão com Deus de hoje não vale para amanhã. E de amanhã não vale para depois da manhã. Você tem que ter uma comunhão com Deus diariamente. Porque somente Deus é que vai capacitá-lo a dar continuidade à sua jornada de vida. Principalmente no tocante aos assuntos espirituais, porque o inimigo das almas, ele não dorme. É por isso que santificação tem que ser diariamente. O inimigo não brinca de levar muita gente para se perder. Não brinca, ele não dorme. Mas Deus também, ele não se cansa de querer nos admoestar, nos incomodar com seu Santo Espírito, para que nós possamos estar sempre alerta. E quando vier, nós darmos o nosso último suspiro aqui nessa terra, Jesus já voltou para nós, certo? E aí, dali para frente, é você acordar nos braços de Jesus, amém? Amém. Olha só que maravilha. Pode passar 1000 anos você ali no túmulo, mas para você que morreu, é um abrir e fechar de olhos. Você fecha seus olhos, dormiu, abriu, Jesus está voltando? Já se passou muitos anos, mas Jesus está voltando. Mas para quem fica, o tempo conta, mas para você não. Então é por isso que nós temos que a cada dia buscar a Jesus antes de nós darmos o último suspiro, certo? Porque o tempo de graça é enquanto há vida. Esvaiu a vida, acabou a graça para aquele que morreu. Então o dia da salvação é hoje. Então, uma vez que você se santifica, você está livre do poder do pecado na sua vida. O pecado não te domina, porque você é um com Cristo. E uma vez que você é um com Cristo, então você vai fazer a mesma oração de Davi. Eu medito na tua palavra para não pecar contra ti. Então, nós temos que sempre estar buscando a Deus. E a união da igreja, irmãos, está dentro do contexto de mordomia. A igreja mundial, eu não falo só da igreja adventista sétimo dia, certo? Eu falo de todas as igrejas, seja católica, seja outras igrejas protestantes, a igreja adventista. O cerne da questão da igreja em geral, tanto adventista como outras denominações, é a união da igreja. Então você pode perceber que quando você vê uma igreja com muita gente, a despeito de outras motivações, nós não vamos explanar aqui, mas uma das coisas que chama muita atenção do povo aí fora, que não conhece a Cristo, que estão aí passando por dificuldade nas suas vidas, injustiça, tantas outras coisas típicas desse mundo tenebroso, coberto pelo pecado. Uma das coisas que atrai muitas multidões, sabe o que é? É quando ele vê uma igreja unida. Quando eles veem que ali existe realmente uma família. Essas pessoas, às vezes, a família de sangue, às vezes estão destruídas. Aí eles vão buscar refúgio numa família espiritual. E quando ele vê numa igreja
essa união é ali que ele quer ficar, entendeu? Porque o ser humano, querendo ou não, nós somos assim, eu sou assim. Nós somos muito emocionais. Às vezes a emoção fala mais alto que a razão. Não deveria ser assim, mas é. Isso acontece com cada um de nós, entendeu? Se alguém me ferir aqui dentro, eu não tenho certeza se eu vou ficar aqui, por mais que eu sei que não é assim que se deve agir. Mas a emoção às vezes fala mais alto e a gente a emoção às vezes nos domina. Por isso nós temos que sempre estar orando a Deus para que Deus possa controlar as nossas emoções e colocar ela ali crucificada com Cristo na cruz. Atos 2, 42 a 47, resume basicamente tudo isso que eu estou falando, ou que acabei de falar, resume o que realmente nós vamos meditar aqui agora. Atos 2, 42. Nós vamos ler esse texto na íntegra. Vai aparecer outros textos, eu vou citá-los, os irmãos podem ir comparando aqui, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, Atos 2, 42 a 47. Diz assim: E perseveraram, olha, você vê a palavra perseverar aqui, ó, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá vendo o que o texto está dizendo? Isso aqui já é uma pregação, não precisa nem explanar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Olha só, irmãos, qual o efeito positivo que a união do povo de Deus repercute no povo aí fora. A união do povo de Deus contribui tanto para salvar tanto o povo de Deus, como também para o mundo aí fora, porque salvação é assim. Salvação é assim, quando você está sendo salvo, quando eu estou sendo salvo, o Ricardo está sendo salvo, a Solange está sendo salvo, ela se torna, quando vocês estão sendo salvos, você se torna como se fosse um vagalume. Né? Você vai brilhando por aí, certo? E à medida que você brilha, você vai atraindo. Você é fonte de atração. E todo mundo vai ficar olhando para você, porque você está sendo salvo. Você não precisa falar uma palavra. O fato de você estar sendo salvo significa que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e todo mundo quer conhecer o Deus da qual você está sendo salvo. Como você fez para se salvar, Solange? Como você fez para se salvar, Ricardo? Como é que é essa história de ter paz no coração? Porque esse mundo, por estar dominado pelo maligno, está todo mundo revoltado. Entendeu? Está todo mundo irado. A ira tomou conta do coração do povo aí fora. É um espírito de vingança. Sabe? O povo ele está simplesmente criando dentro do coração deles um espírito de rivalidade. O mundo aí fora é assim, não tem. Cada um tem suas regras. Cada um tem a sua verdade. E cada um quer colocar os seus posicionamentos aí no mundo fora. Mas na igreja de Deus não pode ser assim. A igreja de Deus, cada um aqui não pode ter sua verdade. A igreja de Deus é diferente. A verdade é a palavra de Deus. É por isso que nós temos esse pensamento único. Porque a minha emoção não comanda a minha vida. O que eu acho, eu posso achar muitas coisas, vocês também.
porém não comanda a minha vida. O que comanda a minha vida é o assim diz o Senhor. Pronto. Essa é a união da igreja. E não só isso, além de sabermos isso, nós temos que a cada dia buscar a Deus em oração, como fez esses discípulos aqui, para que nós possamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurados aqueles que ouvem, lá em Apocalipse, né? Aqueles que leem, mas aqueles que também guardam no coração, certo? Tá vendo? Deus, ele admoestou o povo de Israel, falando assim, o povo de Israel, ensina teus filhos o caminho dos meus mandamentos, de dia e de noite, a cada instante você tem que ensinar eles, todo instante, os seus filhos, os meus mandamentos. Isso será como testeira sobre os teus olhos, entendeu? E será como sinal na tua mão. Daí o selo de Deus na testa e o selo de Deus na mão. Não é chip, é obediência, é razão, é trabalho, é obediência à palavra de Deus. Esquece esse negócio de chip. Muitas teorias estão dizendo aí que Elon Musk, etc., vai criar um chip que vai colocar no cérebro, a partir de tal ano vai ser, ele já recebeu autorização para colocar um chip no cérebro das pessoas. E aí vem falar que o chip aquele que está no cartão de crédito, é código de barra, é tanta coisa que eles interpretam como sendo o selo da besta. E nós sabemos que o selo de Deus e o selo da besta são dois componentes opostos que entram em choque. E não tem nada a ver com chip. Tem a ver com obediência. Se você obedece a Deus, se você entende que a palavra de Deus ela é determinante, você vai obedecer a Deus. Testeira entre teus olhos, diz lá em Deuteronômio, sinal de razão. E na sua mão também, sinal de trabalho. Então você faz. Meu braço aqui só está me movimentando, certo? Porque o cérebro está mandando, está comandando, entendeu? Então se de repente eu tiver vontade de dar um soco no rosto do Ricardo, eu vou fazer isso. Porque o cérebro mandou, mas se eu tiver vontade de dar um abraço. Melhor, dois, por favor. Eu vou dar um abraço nele. Mas quem mandou eu fazer isso? Foi o cérebro. E dependendo do espírito que está em você. Espírito de amor ou de guerra. Provar os espíritos, para ver se ele vem de Deus ou dos homens, né? Diz a palavra de Deus. Nós temos que provar pelos seus frutos se conhecereis. Tá certo. Então, irmãos, é o seguinte. Todo mundo aqui já conhece, ou alguma parte das pessoas conhece a respeito das 7 festas judaicas. Nós comentamos isso no pequeno grupo. Pequeno grupo veio bem caixinho. Foi 7 festas judaicas. A primeira festa é o Pentecoste, que era comemorado no 14º dia, no crepúsculo da tarde, um cordeiro teria que ser morto. Falei Pentecoste? Não, não está errado. A primeira festa é a Páscoa, que era no 14º dia, no crepúsculo da tarde desse dia. 14 do primeiro mês do calendário judaico. Era comemorado a Páscoa. E a Páscoa, que era comemorado no passado, é uma sombra, cuja realidade projetou na pessoa de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu na morte de Jesus na cruz. Então essa festa da Páscoa não se comemora mais, afinal de contas, o Cordeiro de Deus já foi morto de uma vez por todas, para a emissão do pecado da humanidade. A segunda Páscoa a segunda festa do calendário dos judeus era a festa dos pães asmo. A festa dos pães asmo. Isso era comemorado praticamente junto com a Páscoa, porque o resultado da morte do Cordeiro, que é o pão da vida, é o pão sem fermento, é o pão que alimenta as grandes multidões. Jesus é o pão da vida. O pão asmo representa Jesus. Então, o resultado da morte de Cristo transformou cada um de nós, e por da época, em pão asmo. Ou seja, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. O pecado que nos domina
O pecado que poderia levar a gente, o povo de Deus, quer dizer, os seres humanos, para o inferno, já não vai levar mais, porque o pecado foi vencido na cruz. Porque lá em 2000 anos atrás, o cordeiro foi morto. E aí, o cordeiro sendo morto, ele nos livrou das consequências do pecado. Isso é justificação. Nós fomos justificados, salvação no passado. E aí vem a terceira festa dos judeus, que é a festa das primícias. Jesus, lá em 1 Coríntios, fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o principal. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o principal. Por causa dele, todos merecem, todos terá direito, aqueles que aceitam Jesus, a ressuscitar. E Jesus levou como troféu uma grande multidão pela ocasião da sua ressurreição. Diz a palavra de Deus que milhares de pessoas, os túmulos se abriram e se apresentaram para os seus parentes e amigos lá, e depois eles foram arrebatados junto com Cristo lá no céu. Lá. A palavra de Deus diz, não é eu não. Aí se cumpriu essa festa das primícias na ressurreição de Jesus Cristo. Agora conta aí 50 dias aí. Conta 50 dias desde a festa das primícias. Aí vai dar no Pentecoste, que é as festas dos judeus. Certo? Quando Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou no domingo. Se cumpriu a festa das primícias. E aí, ele ressuscitou. E quantos dias ele ficou com os discípulos? Quantos dias ele ficou ali, aparecendo para os discípulos? 40 dias. Aí, depois dos 40 dias, Jesus subiu aos céus. E ao Jesus Cristo subir aos céus, os discípulos, eles ficaram em oração ali, unidos em oração, como vocês aqui, trancados num quarto ali em oração e tal, porque Jesus estava sendo seu mestre. E agora? Estamos órfãos? Precisamos de alguém para nos comandar? Jesus prometeu o Espírito Santo para eles. Mas para que eles pudessem receber o Espírito Santo, era necessário que eles estivessem preparados para receber essa dádiva maravilhosa. E foi aí, depois de 10 dias de oração, somado aos 40 dias que Jesus esteve, se cumpriu o Pentecostes, onde 50 dias depois o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar línguas inteligíveis de outras nações, outras línguas, onde as pessoas pudessem ouvir na sua própria língua as maravilhas do reino de Deus que os discípulos estavam pregando, que era Jesus, a respeito do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Então, por isso que nós lemos aqui que a união é que faz a força, né? A unidade da igreja é resultado de uma experiência espiritual compartilhada em Jesus, que é a verdade. Lá em João 14, versículo 6, está dizendo lá que a verdade é Jesus. Não é a sua verdade, nem a minha verdade, não. Não é a verdade da igreja adventista, não. É Jesus que é a verdade. Nós estamos aqui para pregar Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus Cristo falou. A experiência dos discípulos após a ascensão de Cristo ao céu é um testemunho do poder da palavra de Deus, da oração, da unidade e harmonia entre os cristãos. Essas experiências do passado têm que servir de exemplo. Repito, as experiências do passado têm que servir de exemplo para nós hoje. Porque da mesma forma que no passado as pessoas tiveram sucesso e milhares de pessoas iam acrescentando dia após dia aos discípulos, então significa que o método que eles aplicaram para a evangelização estava correto. E o método principal era, primeiro, união. Então acredito que houve ali uma reforma entre eles. O Ricardo estava falando aqui que a maior dificuldade entre o povo de Deus é a reforma, não é isso? Realmente é a reforma.
abrindo um paralelo aí entre a reforma de uma casa ou construir uma casa desde sua base, o mais fácil é construir uma casa desde sua base, né? Porque você não tem que quebrar nada, você só vai edificando. Mas quando você tem que consertar coisas erradas que o povo fez, é mais difícil. Então a reforma espiritual não é diferente. Nós temos que abdicar de muitas coisas erradas que nós temos o costume de fazer e você abdicar daquilo que você gosta, irmãos, não é fácil não. Entendeu? Não é fácil não. Tem que ser com muita determinação, muita vontade de querer mudar e muita oração. A vontade de querer mudar também é um fator impactante na vida da pessoa. Você tem que vontade. Os hábitos, né? Isso, os hábitos, maus hábitos. Um fumante, se ele não determinar daqui para frente, eu quero parar de fumar, ele tem que falar dentro do seu íntimo, dentro do seu ser. Eu quero parar de fumar. Se ele não falar isso, por mais que ele tome medicamento, por mais que ele faça qualquer coisa, ele não vai parar de fumar. Ele vai voltar. As coisas espirituais não é diferente. Nós não gostamos de reforma, sabe por quê? Os seres humanos não gostam de reforma. Porque a reforma, ela traz um certo inconveniente, um desconforto no início. E é esse desconforto que você não quer passar. É por isso que você fica protelando essa reforma. E aí você precisa do Espírito Santo, para que Deus possa te dar força, para que você possa vencer o desconforto do início, para que depois você vai acostumando a viver sem aquelas práticas erradas, aquele costume errado que você tem. E aí você começa ali, ó, quando vier o tentador, fala assim, vamos voltar lá para aquela velha vida, você vai falar assim, não vou voltar, porque eu já estive lá e eu sei que não é bom. Então, irmãos, os primeiros adventistas tiveram essa experiência no movimento milerita. Sua experiência coletiva em 1844 uniu seu coração enquanto buscava uma explicação para o seu desapontamento. Então essa experiência deu à luz à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a verdade sobre o juízo investigativo e tudo o que ele envolve. Olha só, irmãos. Nós sabemos da história dos pioneiros da Igreja Adventista. Os mileritas não eram adventistas do sétimo dia, como muitas pessoas pregam por aí. Não foi adventistas de sétimo dias que marcaram a volta de Jesus Cristo. Então, esse mito tem que cair por terra para que as pessoas entendam que os adventistas não existiam nessa época. Eram pessoas de várias denominações, pela pregação de Guilherme Miller. Eles acharam que o santuário que seria purificado seria a terra, que seria a volta de Jesus Cristo. E aí eles marcaram a data para a volta de Jesus e quando em 1844 Jesus não voltou, houve a grande decepção. Guilherme Miller voltou para a sua igreja de origem e tantos outros também voltaram para suas igrejas de origem. Muitos deles foram removidos das suas igrejas e aí ficaram um grupo de 5 pessoas. Foi 5, Ricardo? Foi 5 pessoas? Ellen White, que não era casada ainda com o Tiago White, né? Era Ellen Ramon e Tiago White e os mais uns 3, que eu não lembro mais o nome. Só depois de muito tempo que a Igreja Adventista foi surgir. Então, desses 5, eles oraram, perseveraram em oração, em união, e entenderam que o santuário que seria purificado não seria a terra, seria o santuário celestial, que é onde Jesus passou a ministrar na segunda compartimento do santuário, que é o Santo dos Santos. Ali ele passou a fazer esse ministério, cumprir esse ministério. Mas isso aí não seria possível. Você vê, a Igreja Adventista, ela nasceu, irmãos, olha só. A Igreja Adventista, ela nasceu não de uma briga de um pastor que brigou lá com um pastor fulano de tal e que, por causa de rixa, fundou a igreja dele. Como muitas igrejas surgem assim. Mas a Igreja Adventista nasceu de 5 pessoas que estavam unidas em oração. A igreja primitiva também da mesma forma. A Igreja de Cristo nasceu com 10 pessoas. Era 10 ou 12? Discípulos. Ficaram ali 12? 12 ou 11? Acho que foi 11, que eu acho que o Judas não estava, né? Judas não estava, eu se for coisa. Então 11 e 5 que estavam ali. Vai escolher outro, né? Mas foi depois. Depois, né?
foi depois. Então eles estavam ali em união. E aí quando o Espírito Santo desceu sobre eles, pronto. Aí a igreja de Cristo não parou de crescer. Porque a igreja só cresce a partir do momento que o Espírito Santo esteja nela, está atuando nas vidas das pessoas. Aí por isso que vai ter essa união entre irmãos. Ninguém consegue se unir. Eu não consigo me unir com ninguém aqui, porque eu tenho um caráter defeituoso. Você também tem. Mas se eu tiver com o Espírito Santo, você também, aí sim. Aí vai. Aí o negócio vai. Então por isso, irmãos, que nós temos que estar buscando essa reforma espiritual. Para que nós possamos nos unir. Primeiro a reforma, depois a união. E aí vai. É um círculo vicioso, sabe? Que vai sempre crescendo. Para o bem. Isso não para de crescer. Mas tanto, nós temos que tomar decisão. Entendeu? Ah, eu acho, não, você tomou a decisão, tomou, então você não vai achar nada. Quem vai achar é a palavra de Deus. Então, preparo para a unidade. Lá em Atos 1, 12 e 14. Essa aqui vamos ler também. Atos 1, verso 12 e 14. 12 ao 14, né? Diz assim: então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista naquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, nós estávamos até tentando descobrir o nome dos discípulos, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unânimes na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então assim, esse aí é a força motriz que levou os discípulos a ir para frente. Perseverança. Porque existem muitas coisas que nos desmotiva a não prosseguir. Porque quando você para, aí as suas carenagens começam a enferrujar e você não consegue mover. Então, esses 10 dias foram um período. Então foram um período de preparação espiritual. Foi um retiro durante o qual os discípulos compartilharam as lembranças dos ensinos e milagres de Cristo. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 36 e 37, ela fala o seguinte: enquanto os discípulos esperaram o cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Olha só. Trazendo à lembrança as palavras de Cristo, que lhes havia dito antes da morte, entenderam mais amplamente seu significado e determinaram que, tanto quanto possível, expiariam a sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo, pondo de parte todas a divergência, todo desejo de supremacia, unindo-se em íntima comunhão cristã. Então, os dias de preparação espiritual após a ascensão de Jesus culminaram com o Pentecostes. Tá vendo? Então, muitas pessoas, igrejas no mundo aí, principalmente aqui, as pentecostais, eles atribuem lá o falar em línguas, né, estranhas como uma autenticação que ali realmente tem o Espírito Santo. Eu não entendia isso logo quando eu cheguei na igreja, porque às vezes um pentecostal falava assim para mim: vocês são batizados com o Espírito Santo? Falava para mim, né? Eu falei assim: claro que nós somos. Afinal de contas, lá se batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era o que eu tinha para explicar para eles. Só que eles... porém, eles não entravam no mérito da questão. Mas por que ele me fez essa pergunta? É porque eles estavam querendo dizer o seguinte: lá se fala em línguas estranhas.
Aí se eu falasse que não, assim, então vocês não têm o Espírito Santo. Me desculpa. Então, para eles não entrar em discussão, eles falassem, lá é batizado com o Espírito Santo. Aí eu respondia dessa forma. E na verdade, ser batizado com o Espírito Santo é você ter a autoridade que Jesus recebeu do Pai. Qual foi a autoridade que Jesus recebeu do Pai? Todo o poder, Jesus Cristo falou assim, foi dado a mim. E eu concedo a vocês. Daí essa palavra autoridade vem do grego, né? Dunamis, eu acho que é esse o termo, que veio a palavra dinamite, que é uma explosão de energia. Então, a mesmo poder que Jesus tinha, que ele venceu os poderes das trevas, ele cumpriu a missão dele. Para isso Jesus Cristo veio. Ele falou assim, se eu venci, vocês vão vencer também. Mas para tanto, vocês precisam ter a autoridade que eu recebi do Pai. Então eu concedo a vocês. Que coisa maravilhosa, meu bem, meus queridos. Eu concedo a vocês. Então, a partir do momento que vocês estão com o poder de Cristo, com certeza nós vamos vencer. Vamos vencer. Temos que vencer. Eu quero vencer não é porque eu quero vencer, é porque o poder de Cristo está em mim. É isso que nós temos que entender. Nós não vencemos porque queremos, é porque é Deus que nos concede a vitória. Nós não temos poder nenhum. Quem dá poder para nós é Jesus. Então eles também passaram tempo em oração e partindo o pão. A menção, a comunhão pressupõe que esses cristãos passaram tempo juntos, com frequência e regularmente, tanto no templo em Jerusalém quanto em suas casas. Eles comiam, oravam juntos. O que nós estávamos fazendo ontem, Maria Fernanda? Orando. Nós comemos junto, né? Nossa, Ontem foi uma vez. foi uma benção, né? Tomamos um crentão, né? É um crentão delicioso. Você sabe o que é o crentão, irmãos? Hã? Não é quentão, não, crentão. Crentão é uma... Quem preparou foi a minha digníssima. Tava lá, gostoso demais esse crentão. Aquele gostinho assim, meio azedinho, com maçã, gengibre. Nossa, cravo. Tá uma delícia. Todo mundo. Eu pedi para que vocês excluam nesse momento o cardápio, para que os outros pequenos grupos não esvaziem. Queiram ir para lá, né? Na sexta-feira. Comemos junto, só foi uma alegria, não foi? Foi muito Nossa, bom, foi estava bom bem demais. cheio ontem. Mas o mais gostoso daquela reunião foi o pão espiritual que nós comemos. A gente dividiu junto, maravilhoso. Basicamente foi isso que nós falamos lá. Foi. Não é uma tremenda coincidência. Coincidência Que a não, mensagem que Espírito está Santo. preparando. Espírito Santo, né? Espírito Foi Santo. a mesma mensagem. que você Obrigado por ter me corrigido. É. Foi o Espírito Santo, não foi coincidência não. Então é isso, irmãos. Eles estavam ali juntos. Quantas pessoas aqui não participam de pequenos grupos? Não participa? Quem não participa? Levanta a mão. Um levantou a mão. Todos ali também. Tem mais alguém que não participa de pequeno grupo? Hã? Amém, né? Amém, todo mundo Amém. participou. Não, eu estou muito feliz agora. Só dois que não? Mas estão convidados sexta-feira. Estão convidados. Você mora onde, irmão? Nos predinhos. Então, vai no nosso pequeno grupo. Ele já vai no nosso. Vai no... Ele faz parte do nosso, na casa do irmão Zé Branco. aí. Então, ele... É que às vezes ele fica em casa, nas pessoas. Quem vai é a esposa. Ah, tá. Mas ele Carrega ele, pertence. Tá sexta-feira que certo. vem. Carrega ele. E a irmã ali, vai... Você sabe que você está perdendo, meu irmão. Você também, irmão, também está pertencendo? Então a irmã lá precisa pertencer a um pequeno grupo próximo da sua casa, tá bom? Para você sentir o que os discípulos sentiram, o que nós Que sentimos. nós sentimos ontem. Foi Porque muito é especial. uma coisa maravilhosa, irmão. Você sentir o Espírito Santo é uma bênção de Deus. A gente se conhece melhor, trocamos Ontem nós experiências. comemos um arroz doce com coco que o irmão Zé Branco faz. Olha só que E ele coisa trouxe maravilhosa. colorar o caseiro pra casa. Tá vendo, Ainda irmão? ganhou de brinde e colorar o caseiro. Olha só. Ainda tinha brinde ainda, ó. Wilson, do nosso pequeno grupo também teve limão nada. É só água sem limão. Ah, é? Limão nada. Limão nada.
Água quente. Ele já trouxe o calorau caseiro para fazer o frango. Olha só. De hoje. Foi bom, né? Mas pequeno grupo é bênção, viu? É bênção, pequeno grupo é uma Acho que bênção. todos, né? Todos. Então a igreja, irmãos, tem que ser isso. Alegria entre os irmãos, comunhão entre os irmãos, um conhecendo o outro, entendeu? E quando a gente passa a conhecer, a gente olha para a pessoa e fala assim, aquele irmão é tão esquisito, ele é fechado, não cumprimenta, não sei o quê. Às vezes você faz um preconceito a respeito da pessoa, mas quando você começa a conversar com ela, fala assim, mas que pessoa maravilhosa. E uma ótima experiência para a gente sentir o que os apóstolos sentiram é participar do pequeno grupo. Então, irmãos, porque aqui a gente o momento que nós temos aqui na igreja é muito breve. A gente vai aqui, assiste o culto, cada um vai para suas casas. Mas é necessário que nós tenhamos comunhão nas casas. Nós podemos compartilhar o evangelho juntos e assim sucessivamente. Então a oração é vital em uma comunidade de fé e essencial ao crescimento espiritual. Abrindo mais ou menos um parênteses aqui relacionado ao pequeno grupo. Outra coisa excelente do pequeno grupo, e principalmente isso também, é que lá as pessoas rasgam o seu coração ali, pedindo oração, certo? Porque ele está passando por um problema pessoal. Nós oramos, e quando pensa que não demora muito, a pessoa está lá contando as bênçãos. Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Deus atende a oração. Todo lugar que você estiver orando, Deus vai atender. Mas quando a oração intercessória, irmão, ela tem muito em seu poder. É por isso que nós temos que levar esse pequeno grupo. Eu vivo levando meus problemas para lá. E Deus sempre está me ajudando. E semana passada, o que você orou e na próxima semana o que você disse? Ela, A Yara. eu orei para minha esposa estava numa preguiça de ir no pequeno grupo. Aí de repente, A vamos gente orar. orou. E ela, de repente, além dela bateu aquela vontade, ela fez uma torta maravilhosa. O dom da culinária baixou nela. Baixou o dom da culinária da Yara. Para dizer o Espírito Santo, né? E também, a bênção também pelo nosso participante também, do pequeno grupo. Fazia 4 meses que ele não participava do programa de saúde. Pelas Ontem nossas foi. orações, ontem ele voltou. Depois Ah, sim, teve um senhorzinho que fazia 4 meses, né? Nós orando, ele estava com problema de saúde muito sério. E o problema dele já está no estágio final de ser solucionado, que é uma úlcera varicose que ele pegou na perna por causa de uma batidinha, né? Luiz, eu sei que o tema não é pequeno grupo, mas é a união e o poder do Espírito Santo. O irmão Zé Branco também tem um testemunho de cirurgia, que ele estava apto para fazer, tudo pronto. tudo pronto, exame, tudo. E segunda-feira eu cheguei lá, né? Ele disse que não tem que ir. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, a oração é a chave na mão do crente. Para abrir os celeiros dos céus, onde ali estão armazenados todos os recursos da onipotência. E quando você abre lá os celeiros dos céus, os recursos da onipotência, o que significa isso, recursos da onipotência? As bênçãos de Deus para você. Está lotado os celeiros de Deus. Mas as pessoas oram pouco. É por isso que está lá, abarrotado, está sobrando. E é preciso ser distribuído para vocês, para mim. Então por isso nós temos que orar e nós possamos abrir esse celeiro. Você vai ver que maravilha. Então a oração é vital, muito vital para isso. Um ato de compartilhar os bens não era uma experiência da comunidade, mas uma expressão concreta deste amor voluntário. Esse apoio mútuo continuou por algum tempo e obtemos mais detalhes a respeito em Atos 4. Lendo Atos 4, você vai ver lá detalhes a respeito disso, se compartilhar de bens, né? Então, nesse contexto, Barnabé, ele foi apresentado. Ele era rico e possuía terras. Tendo vendido sua propriedade, levou o dinheiro aos apóstolos. Está registrado em Atos 4, 36 e 37. Barnabé é retratado como um exemplo a ser seguido. Entendeu? Então, irmãos, para você, geralmente as pessoas que são ricas, elas, para ela abrir mão dos seus pertences para empregar no Evangelho, é muito difícil, né? É muito difícil. Mas Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele fez isso. Ellen White, ela também comenta em Atos dos Apóstolos, página 70. Ela fala assim:
Essa liberalidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 44, 45, Atos 4, 32 ao 35. Vocês podem acompanhar, irmãos. Lê esses versos, você vai perceber o que ela está falando aqui. Era o coração e a alma, Atos 4, versículo 32, dos conversos ao Evangelho. Um interesse comum os guiava, o êxito da missão a eles confiada, de novo, eu me atrapalhei aqui na leitura. Avareza não tinha lugar em sua vida. Seu amor aos irmãos e a causa que havia abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. Tá vendo? Então, a partir do momento que eles tinham amor pelo Evangelho, as coisas materiais desse mundo ficaram em segundo plano. E quando você olha as coisas desse mundo com o olho da fé, o olho do Espírito, as escamas foi arrancado de seus olhos, caiu por terra, você vai perceber que tudo isso que existe no mundo vai passar. Você não vai levar nada para o túmulo. Quando você investe os seus recursos, eu não estou dizendo para você pegar suas vendas, suas coisas e dar para a igreja, não é isso. Porque aqui não é a igreja que prega essas coisas, não. Eu estou falando dentro do contexto aqui do que aconteceu no passado. Eles fizeram isso, eles venderam tudo para pregar o Evangelho. E aí eles perceberam que o mesmo Espírito que comandou eles a abrir mão de tudo aquilo para amar o Evangelho foi o mesmo Espírito que motivou Moisés a sair do Egito, porque ele seria o próximo faraó, mas ele abriu mão de ser faraó para ficar num deserto cuidando de ovelha. Entendeu? Esse exemplo aqui que nós vimos aqui do Provar e Verde, onde um goleiro que saiu da Série C, se não me engano, foi para a Série A, porque ele foi notado pelos times de primeira divisão, para ele defender lá. De repente ele falou assim: eu não vou poder treinar nos sábados. Ele poderia simplesmente falar assim: tá bom, beleza, eu treino no sábado, eu vou perder meu emprego, nada? Eu vou perder meu emprego por causa de religião? Não, eu não sei fazer nada, eu só sei jogar futebol. Eu vou sair daqui, eu vou abrir mão de milhões de reais para vender, para ficar contando moeda com minha família, para ver se sobra um dinheirinho para comprar um pãozinho na padaria. Gente, para você tomar uma decisão dessa, é difícil. Eu vejo umas histórias dessas assim, eu fico assim, cara, pensando comigo mesmo, será que eu faria o mesmo se eu estivesse no lugar dele? Eu conheci esse rapaz pessoalmente, há 5 anos atrás, quando ele saiu. Ele e toda a família dele. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Pegou aqui na associação também, né? Que ele pegou o menino lá, ele era jogador, né? Sim, são tantos testemunhos lindos, maravilhosos, porque só o Espírito Santo pode dar essa convicção, sabe? Essa convicção que você tem que seguir em frente. O inimigo, ele coloca as coisas, ele dá ao mundo, ele coloca o mundo numa bandeja de prata, né? E fala assim: toma, você degusta. Se regala com esse tudo aqui que eu vou te dar. Ele não fez isso com Jesus. Tudo isso é meu, eu dou para quem eu quero, e eu te dou, se prontamente você prostrar de mim e me adorar. Aí Jesus falou assim, ó: somente a Deus é digno de adoração, afasta de mim, Satanás. Tá vendo? Então a gente tem que entender que o tempo que nós temos aqui nessa terra é breve, irmãos. Eu não sei, eu estou com 55 anos de idade. Parece que, apesar de que eu parecia ter 35, mas eu tenho 55. Ninguém fala que eu tenho 55, mas tudo bem. 65? 65, irmão? Eu tenho 55 com cara de 35. Mas enfim. Eu fiquei 65. Mesmo, 45. E não se discute mais isso. Não se discute mais isso. Tá bom, nem mais nem menos. Pois é. Então, irmãos,
Quantos dias eu vou, dias pode se falar? Quantos dias eu vou viver? Vamos botar em dias, né? Porque todo dia é dia de salvação, é todo dia. Quantos dias eu vou viver? Às vezes fala assim, quantos anos eu vou viver mais? A gente pode morrer amanhã. Entendeu? Então a gente não sabe do dia que a gente vai morrer. É por isso que nós temos que estar preparados, irmão, que esse mundo não tem nada para nós. Se você sair daqui, você vai para onde? Quando você dá o último suspiro, o que você espera da sua vida? Certo? Deus, ele não falou para o homem lá que alma que ele estava juntando, né? Muitos bens lá no seu celeiros, e falou assim, que a minha alma possa regalar diante daquilo que ele juntou. Ele falou assim, louco, e se hoje eu te pedir sua alma? As pessoas que ficam juntando patrimônio para si, achando que o céu é aqui, a palavra de Deus chama essa pessoa de louco. Porque nós temos a riqueza que nós temos que almejar é a vida eterna, irmãos. Onde vai ter riquezas que dinheiro não pode comprar, porque é muita coisa. Nós temos um espaço enorme aí, cheio de galáxias para conhecer. O universo é lindo, irmãos. Os telescópios mais poderosos do mundo não mostram nem uma pequena fração do que é o tamanho do universo, que para mim é infinito. E você vai ter eternidade para conhecer o seu universo aí, sem que o espaço, que não tem oxigênio, não tem nada, possa interferir. Você vê que os anjos de Deus andam nos espaços sideral aí, e não fica com aquela roupa de astronauta, sabe? Você vai poder ir para lá, conhecer as estrelas. O que é isso em relação a um carrinho, uma casinha, casa de jogo de barro? A casa, por mais bonita que ela seja, comparada à mansão celestial, é uma casa de jogo de barro. Pisaremos em ouro. Nós pisaremos em ouro. Então, nós não temos que pensar nessas coisas. Nós temos que unir força, porque o evangelho é isso. O evangelho é um mendigo que se alimentou de um pão e foi lá e mostrou para outros mendigos onde encontrar pão. Esse é o evangelho. Eu sou um mendigo que alimentei do pão. Agora eu estou compartilhando desse pão para outros mendigos. Nós somos mendigos e precisamos de pão. Necessitamos de pão. Então, irmãos, isso é evangelho. Você compartilhar com os outros a experiência que você teve. Amém. A unidade em nossos dias. João 17, 11, 20 e 21. Lá está contando a experiência, né, de Jesus em relação à preocupação dele para com os discípulos, né? Vamos ler lá João 17, 11. Nós vamos terminar um tempo recorde. Eu não gosto de ultrapassar do meio-dia, mas vamos ler esse texto aí. Lê João 17, 11, 20 Amém. e 21. Pode ler? Pode ler, fica à vontade. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Leu 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Irmãos, o mundo está crendo que Jesus Cristo vai voltar com a sua pregação? Não. Se não, é porque tem alguma coisa errada. Então, para que o mundo creia que Jesus Cristo está voltando, é necessário que nós estar ligado com Cristo e com a sua igreja, com o Pai. Aí, uma vez que nós estamos unidos, nós vamos falar ao mundo que Jesus Cristo está voltando. Aí eles vão acreditar. Aí eles vão acreditar. Então, a experiência de unidade na igreja primitiva mostra que o poder o que pode ser feito hoje. Contudo, esta unidade não foi possível sem o compromisso de todos os cristãos. Compromisso, olha só. Os líderes da comunidade primitiva compreendiam que seu ministério era promover a unidade em Cristo. Assim como o amor entre os cônjuges
e os filhos é um compromisso que deve ser nutrido todos os dias, também é assim a unidade entre os cristãos. Os elementos que promoveram a unidade na igreja primitiva foram oração, adoração, comunhão, uma visão em comum e o estudo da palavra de Deus. Então, os cristãos não apenas compreenderam sua missão de pregar o evangelho a todas as nações, mas também perceberam que tinha a responsabilidade de amar e cuidar uns dos outros. Então, irmãos, a unidade deles se manifestava em sua generosidade e apoio mútuo na comunidade local e na igreja, mesmo que fossem separados por longas distâncias. E Ellen White, ela vai mais além. Ela diz assim, ela declarou: assim será sempre, quando o Espírito de Deus tomar posse da vida. Aqueles cujo coração transbordar do amor de Cristo seguirão o exemplo daquele que, por amor de nós, tornou-se pobre, para que por sua pobreza enriquecêssemos. Está falando de Jesus. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberem das mãos de Deus serão apreciados por eles apenas como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Assim foi na igreja primitiva, e quanto na igreja de hoje, for visto que, pelo poder do Espírito, os membros retiraram suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho. As verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes. Atos dos Apóstolos, página 71. Tá vendo? E para finalizar, irmãos, eu acredito que a mensagem aqui todo mundo já entenderam, mas vamos finalizar aqui. A igreja primitiva experimentou um rápido crescimento, porque os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo. Sua comunhão e fé foram os meios usados pelo Espírito Santo a fim de prepará-los para o Pentecostes. Deus transformou a comunidade, como vemos, na generosidade de uns para com os outros e no rápido crescimento da igreja. Então, concluindo, como igreja, nesses tempos modernos, devemos refletir sobre os fatores que uniram a igreja primitiva e fazer o mesmo na comunidade em que estamos inseridos. Irmãos, que esta mensagem ela possa ser um baluarte para nossas vidas. Amém. Que possamos entender que não adianta você querer o Espírito Santo se você não estiver preparado para recebê-los. Então, o que pode impedir você de receber o Espírito Santo? Se você é um estudante da palavra de Deus, você vai entender o que pode impedir você de receber o Espírito Santo. E uma das coisas que eu posso citar, adiantar aqui para vocês, que é uma das coisas que pode impedir o Espírito Santo, é intriga entre irmãos. Então, se alguém tem alguma rixa com alguém, que isso é natural, não estou dizendo com isso que eu também não tenho. Se eu tenho que chegar para a pessoa, que agora tem que ser assim, irmãos. Ó. Vamos fazer aqui um pacto com Deus. Essa palavra pacto é forte, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Um pacto com Deus. Eu vou propor para vocês o seguinte: se porventura eu fizer alguma coisa, falador de mim, se eu fizer alguma coisa com vocês, que vocês não gostarem, que isso pode acontecer, eu estou dizendo que eu sou fraco, eu sou falho. Se porventura eu fazer alguma coisa que magoar vocês, me procure, por favor. Eu sou flexível a mudanças, tá? Me procure, conversa comigo. Não leve isso para avante. Não comenta com ninguém a respeito da sua mágoa que você tem para comigo. Não leva para ninguém. Vem até a mim, conversa comigo. Do isso eu não gostei do que você fez. E nós vamos dobrar o joelho e vamos orar junto e vamos vencer. Que assim seja com vocês também. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém. Assim a irmã vai cantar. Que Deus possa abençoar a música, quer dizer, abençoar-nos com a música, né?